Com certeza, sabe, é um pouco diferente ser uma figura pública neste mundo virtual, porque não é como ser ator ou cantor, onde quando as pessoas te reconhecem, elas amam seu trabalho, elas se conectam em um nível mais criativo. Mas quando as pessoas me veem em público, eu percebo que isso meio que representa algo. Tyler Henry passou anos lendo os segredos de outras pessoas, enquanto escondia uma verdade aterradora sobre si mesmo. Por quase uma década, o médium de Hollywood construiu uma carreira enorme alegando que podia se comunicar com os mortos. Celebridades impressionaram com leituras e previsões emocionantes, que deixaram milhões questionando a realidade. Mas por trás da fama e dos momentos virais, Tyler Henry lutava silenciosamente contra uma doença grave, enquanto enfrentava crescentes acusações de que seu dom não passava de uma farsa. Qual era? Então, o segredo que Tyler não podia mais esconder do público? Junte-se a nós enquanto descobrimos o que Tyler Henry finalmente admite após anos de especulação. O segredo que ele não conseguiu esconder. Durante anos, Tyler Henry construiu uma carreira em torno da certeza, sentado diante de famílias enlutadas e celebridades céticas. Ele falava com uma confiança assustadora sobre pessoas que já haviam falecido. Os telespectadores ficaram boquiabertos com a precisão impressionante dos detalhes íntimos que vieram à tona. Para milhões de fãs, Tyler era mais do que uma personalidade da televisão. Ele representava a possibilidade de que a morte não era o fim. Mas enquanto o público se concentrava nos mortos, algo perigoso acontecia com o homem vivo à sua frente. No início, os sinais eram fáceis de ignorar. Durante as transmissões ao vivo, Tyler ocasionalmente fazia pausas no meio da frase, como se um pensamento tivesse escapado antes que ele pudesse compreendê-lo. Entrevistas que antes pareciam fluidas tornaram-se fragmentadas. Ele pressionava os dedos contra as têmporas com mais frequência. Às vezes, sua voz ficava mais lenta, não drasticamente, mas o suficiente para que os espectadores de longa data percebessem que algo estava errado. Os fãs mencionaram isso online, mas Tyler ignorou. Então vieram as enxaquecas. Em uma entrevista, Tyler descreveu dores de cabeça tão fortes que sentia como se uma pressão estivesse se acumulando dentro do crânio. Ele admitiu que começou a esquecer conversas logo depois de tê-las. Havia momentos em que detalhes das leituras desapareciam de sua memória em questão de minutos. Por fim, passou a anotar tudo imediatamente, pois temia não se lembrar depois. Esse detalhe incomodou as pessoas por um motivo principal. Toda a identidade pública de Tyler dependia da percepção, da intuição e da clareza mental. No entanto, o que muitos espectadores não perceberam foi que Tyler já havia passado anos vivendo sob a sombra de uma grave doença neurológica. Na quarta-feira, 14 de maio de 2025, o astro de Hollywood, conhecido por seu papel como médium, revelou no Instagram que havia sido diagnosticado com um tumor, o qual exigiu cirurgia para sua remoção. Mas essa não foi a primeira vez. Aos 18 anos, os médicos descobriram que ele tinha um cisto coloide congênito próximo ao terceiro ventrículo do cérebro, após dores de cabeça persistentes que o levaram a fazer uma ressonância magnética. Embora tecnicamente benignos, os cistos coloides podem se tornar fatais se obstruírem o fluxo do líquido cefalorraquidiano. Quando isso acontece, a pressão dentro do cérebro pode aumentar rapidamente, desencadeando convulsões ou colapso neurológico súbito. Tyler foi submetido a uma cirurgia e parece ter se recuperado bem. Publicamente, o assunto ficou em segundo plano, mas, em privado, nunca desapareceu por completo. No início de 2025, as especulações sobre sua saúde se intensificaram. Algumas pessoas acreditavam que ele estava simplesmente exausto devido a anos de leituras emocionalmente desgastantes e filmagens ininterruptas.
Outros o acusaram de exagerar os sintomas para gerar simpatia. Um grupo mais cínico divulgou uma teoria mais sombria online. Eles argumentaram que as supostas experiências psíquicas de Tyler poderiam, na verdade, estar ligadas a anormalidades neurológicas em vez de habilidades sobrenaturais. No entanto, Tyler ignorou a maior parte disso. Ele continuou filmando e promovendo seus projetos, agendou aparições e agiu como se tudo estivesse sob controle. De repente, tudo parou e as especulações aumentaram. Em poucos dias, a verdade veio à tona. Tyler Henry havia sido submetido a uma cirurgia cerebral de emergência. Segundo relatos, a operação durou quase 7 horas. Os cirurgiões drenaram o cisto recorrente e removeram qualquer crescimento adicional próximo à área afetada. O pós-operatório foi brutal. Segundo relatos, Tyler sofreu perda temporária de memória após acordar da cirurgia. Ele perguntou repetidamente aos médicos se o procedimento havia funcionado. Em certo momento, teve dificuldade para se lembrar de momentos pessoais envolvendo seu parceiro, Clint Godwin, antes que essas memórias retornassem lentamente. A ironia era impossível de ignorar. Um homem famoso por falar sobre memória, intuição e conexões emocionais de repente se viu incapaz de confiar na própria mente. Para seus apoiadores, a crise o humanizou. Para os céticos, isso aprofundou as dúvidas sobre a natureza de suas habilidades. Tyler costumava descrever suas leituras não como conversas fantasmagóricas, mas como impressões mentais repentinas e descargas emocionais. Após a cirurgia, essa linguagem assumiu um significado completamente diferente. Será que a instabilidade neurológica poderia afetar o que ele chamava de intuição? Será que um trauma poderia alterar o dom que construiu sua carreira? Ninguém tem uma resposta clara, mas muito antes da controvérsia e dos sustos médicos, Tyler Henry era apenas um adolescente cuja vida daria uma guinada inesperada para os holofotes, a ascensão da mídia de Hollywood. Antes dos especiais da Netflix, das turnês com ingressos esgotados e das consultas a celebridades, Tyler Henry era um adolescente tranquilo que crescia em Hanford, na Califórnia. Nada nele lembrava a imagem dramática que a maioria das pessoas associa aos médiums da televisão. Ele era discreto, desajeitado em entrevistas e quase dolorosamente calmo. Ironicamente, essa contenção se tornou sua maior força. Tyler disse que sua primeira grande experiência psíquica aconteceu quando ele tinha 10 anos. Certa tarde, ele se virou repentinamente para sua mãe e disse que sua avó havia falecido. Momentos depois, a família recebeu um telefonema confirmando que sua avó havia sofrido um ataque cardíaco fatal. Aquele momento mudou tudo. Mais tarde, Tyler descreveu a experiência não como ouvir vozes ou ver fantasmas, mas como uma certeza emocional avassaladora. Ele chamou isso de um conhecimento súbito. Essa distinção moldou a maneira como ele se apresentou publicamente nos anos seguintes. Ao contrário dos meios de comunicação televisivos mais antigos, que dependiam muito de performances teatrais, Tyler abordava as leituras com moderação. Ele raramente gritava, fazia declarações dramáticas ou tratava as sessões como espetáculos sobrenaturais. Em vez disso, falava com cuidado e muitas vezes, com hesitação, descrevendo as impressões como imagens fragmentadas, emoções ou sensações físicas. Independentemente de o público acreditar nele ou não, ele soava convincente porque nunca demonstrava desespero para convencer ninguém. Quando adolescente, Tyler planejava se tornar enfermeiro de cuidados paliativos. Ele se matriculou em aulas de enfermagem após o ensino médio e acreditava que cuidar de pacientes terminais se alinhava naturalmente com sua sensibilidade em relação ao luto e à mortalidade. Mas suas leituras começaram a atrair atenção rapidamente. Amigos o recomendaram a parentes e desconhecidos, e, eventualmente, a notícia se espalhou para além de sua cidade natal e chegou aos círculos de Hollywood. Tudo mudou em 2015.
Naquele ano, Tyler apareceu no programa Keeping Up with the Kardashians durante uma leitura com Kris Jenner. O segmento viralizou quase que instantaneamente na internet. Tyler mencionou parentes falecidos e detalhes pessoais que visivelmente perturbaram Jenner. Os espectadores ficaram fascinados por duas coisas ao mesmo tempo: as reações emocionais e a estranha compostura de Tyler ao expressá-las. Pouco tempo depois, o Canal E, uma rede de televisão americana de entretenimento, lançou o programa Hollywood Medium with Tyler Henry. O formato era simples, mas viciante. Tyler encontrava celebridades individualmente e fazia leituras sobre entes queridos falecidos. Algumas sessões se tornaram emocionantes imediatamente. Outras se desenrolaram lentamente antes de abordar detalhes profundamente pessoais que chocaram os convidados. Estrelas de reality shows que chegaram céticas muitas vezes saíram visivelmente abaladas. O que diferenciava Tyler dos médiums mais antigos da televisão era o seu tom. Ele não se apresentava como espiritualmente superior ou onisciente. Admitia abertamente que podia estar errado. Em entrevistas, ele reconheceu que nem todos os detalhes são compreendidos corretamente e que a interpretação sempre desempenha um papel importante. Essa humildade o tornou mais confiável para o público, já desconfiado de programas de televisão sobre vidência. Sua lista de celebridades cresceu rapidamente. Tyler fez leituras para atores, atletas, músicos e grandes personalidades de reality shows. Alguns momentos se tornaram virais na internet. Durante uma leitura, ele mencionou detalhes familiares muito pessoais que não eram de conhecimento público na época. Em outro caso, ele identificou corretamente as descrições físicas e as circunstâncias emocionais de parentes falecidos. No final da década de 2010, Tyler havia se transformado de uma figura televisiva de nicho em uma marca de celebridade consolidada. Ele publicou livros de memórias que se tornaram best-sellers, lançou turnês nacionais e construiu uma enorme base de fãs online. Mais tarde, a Netflix expandiu seu alcance com Life After Death with Tyler Henry e Live from the Other Side. Esses projetos buscaram mostrar uma versão mais autêntica de seu processo criativo, em parte como resposta às acusações de que a edição exagerava a precisão de suas leituras. A ascensão de Tyler também refletiu um momento cultural mais amplo. O público passou a se interessar profundamente pelo luto, pela cura e pelo encerramento emocional. Mesmo aqueles que duvidavam de suas habilidades frequentemente admitiam que ele parecia sincero. Essa sinceridade tornou-se fundamental para o seu império. No entanto, os críticos o acusaram de leitura fria, leitura de pistas subconscientes e de se basear em informações pesquisadas. Tyler sempre negou essas acusações e afirmou que evita informações prévias antes das leituras. Apesar de anos de ceticismo, nenhuma controvérsia diminuiu seriamente seu ímpeto. À medida que a fama de Tyler crescia, também cresciam os momentos que deixavam até os mais céticos questionando o que acabavam de presenciar. As previsões que chocaram a todos. A carreira de Tyler Henry sobreviveu às críticas por um motivo acima de todos os outros. Algumas de suas previsões eram difíceis de refutar. Os céticos passaram anos analisando suas leituras, apontando para a linguagem vaga e os mecanismos da leitura fria. Em muitos casos, essas críticas têm fundamento. Um dos exemplos mais comentados envolveu a atriz e apresentadora de televisão Ricki Lake. Durante uma leitura, Tyler teria a alertado sobre incêndios que poderiam causar danos à propriedade e complicações com o seguro. Segundo relatos divulgados posteriormente, ele a aconselhou a ter cautela com qualquer coisa que pudesse provocar chamas. Na época, o aviso pareceu abstrato o suficiente para ser ignorado. Meses depois, incêndios florestais devastaram o sul da Califórnia e a casa de Ricki Lake foi destruída. Posteriormente, ela mencionou publicamente a previsão de Tyler online, admitindo que, em retrospectiva, o aviso a deixou perturbada.
A história se espalhou rapidamente porque o momento em que foi publicada parecia sinistro. Os críticos argumentaram que os alertas de incêndio na Califórnia dificilmente são palpites impossíveis. Os defensores, por sua vez, rebateram que a especificidade envolvendo perdas materiais e questões de seguro tornava a previsão mais difícil de descartar. Outra leitura bastante comentada envolveu o ator Tom Arnold e sua então esposa, Ashley Grossman. O casal teria enfrentado problemas de fertilidade por anos. Durante a sessão, Tyler sugeriu que pressentia fortemente a possibilidade de um filho, apesar das frustrações e incertezas anteriores. Pouco tempo depois, o casal teve uma filha. Histórias como essa fortaleceram a reputação de Tyler em Hollywood. Celebridades frequentemente chegavam às sessões de leitura já carregando luto, medo ou incerteza emocional. Quando os detalhes eram apresentados com precisão, o impacto emocional se tornava enorme. Depois, houve o caso de Jenna Bush Hager. Durante uma leitura, Tyler sugeriu que ela eventualmente teria um filho, apesar de já ter filhas, e de ter insinuado publicamente que sua família estava completa. Mais tarde, ela deu à luz um menino. Para os fãs, a previsão tornou-se mais um exemplo de Tyler identificando eventos futuros com uma confiança perturbadora. Mas talvez as reações mais fortes geralmente viessem de detalhes muito pessoais, e não de previsões genéricas. Em diversas leituras televisionadas, Tyler identificou nomes, traços de personalidade, causas de morte ou referências familiares simbólicas que chocaram visivelmente seus convidados. A atriz Amber Rose se emocionou depois que Tyler mencionou um amigo falecido ligado a um acidente de moto e a joias peculiares. Em outro caso, Tyler discutiu detalhes sobre o pai de Wiz Khalifa antes que a informação se tornasse amplamente divulgada. Momentos como esses construíram a credibilidade de Tyler de forma muito mais eficaz do que profecias dramáticas jamais conseguiriam. É claro que os críticos ofereceram explicações imediatamente. Alguns argumentaram que as equipes de produção poderiam facilmente pesquisar os convidados antes das filmagens. Outros alegaram que as celebridades revelam informações involuntariamente por meio da linguagem corporal, reações faciais ou sinais emocionais. Os céticos também apontam que previsões corretas são lembradas com muito mais intensidade do que as incorretas. A memória humana prioriza naturalmente momentos carregados de emoção, em detrimento de erros comuns, mas essas críticas permanecem centrais no debate em torno da carreira de Tyler. No entanto, nem todos os momentos corresponderam às expectativas do público, e algumas previsões mais tarde voltariam a desafiar tudo o que as pessoas pensavam saber sobre ele. Os erros que ainda são questionados. Para cada previsão que fortaleceu a reputação de Tyler Henry, outra a prejudicou. Essa tensão acompanha sua carreira desde o início. Os apoiadores se concentram nos momentos que parecem inexplicáveis. Os críticos se concentram nos fracassos. Ao contrário dos crentes, os céticos mantêm registros. Um dos erros públicos mais famosos de Tyler envolveu Khloe Kardashian. Durante uma leitura em 2016 no Hollywood Medium, Khloe expressou preocupações sobre seu relacionamento com o jogador da NBA Tristan Thompson. Já circulavam rumores de infidelidade em torno dele, e ela parecia visivelmente ansiosa ao falar sobre o futuro. Tyler a tranquilizou, afirmando que não previa grandes problemas e incentivando o otimismo em relação ao relacionamento. A previsão envelheceu terrivelmente mal. Em poucos meses, vídeos surgiram mostrando Tristan com outras mulheres. Mais escândalos se seguiram, incluindo alegações públicas de infidelidade e revelações de que ele havia tido um filho com outra mulher enquanto ainda estava com Khloe. O relacionamento desmoronou de forma pública e dolorosa. Os fãs imediatamente revisitaram a leitura de Tyler. Para os críticos, o erro se tornou um dos exemplos mais claros de por que suas previsões não devem ser confiáveis.
Mais tarde, Tyler se defendeu argumentando que o comportamento humano e o livre-arbítrio poderiam alterar os resultados. Os céticos descartaram essa explicação como uma tentativa conveniente de minimizar os danos. As críticas não pararam por aí. Um exemplo controverso envolveu o ator Alan Thicke. Durante uma leitura do roteiro, Tyler teria mencionado preocupações relacionadas à saúde do coração e à circulação sanguínea. Menos de um ano depois, Alan faleceu devido a uma dissecção da aorta. Os apoiadores consideraram o alerta assustador, enquanto os críticos responderam que problemas cardíacos em homens mais velhos são estatisticamente comuns e, portanto, menos impressionantes do que aparentam emocionalmente. Esse debate define quase todos os momentos importantes de Tyler Henry. Outra questão envolve acusações de leitura a quente, uma técnica em que médiums coletam informações antecipadamente por meio de pesquisa, em vez de recorrerem a meios sobrenaturais. Ainda assim, a suspeita persiste. A própria estrutura da televisão cria problemas. Os episódios são bastante editados para otimizar o ritmo e o impacto emocional. Os espectadores nunca veem todas as declarações incorretas, pausas constrangedoras ou impressões falhas. Os céticos argumentam que os momentos de sucesso parecem muito mais extraordinários quando horas de filmagem são condensadas em um segmento dramático. Os defensores contrapõem que a edição por si só não consegue explicar alguns detalhes muito específicos revelados durante as leituras. Essa divergência nunca foi resolvida. Talvez a crítica mais prejudicial venha de ex-clientes que, posteriormente, descreveram as sessões como decepcionantes após o término da atmosfera emocional. Alguns alegaram que Tyler fez suposições incorretas ou se baseou em afirmações tão genéricas que poderiam ser aplicadas a quase qualquer pessoa que esteja lidando com o luto. Ainda assim, os erros de Tyler nunca destruíram completamente sua credibilidade. As pessoas tendem a desconfiar de quem alega perfeição absoluta. A disposição de Tyler em admitir seus erros o faz parecer mais sincero, até mesmo para alguns céticos. Ainda assim, as falhas importam porque expõem o problema central que envolve sua carreira. Se um vidente consegue fornecer detalhes surpreendentemente precisos em um momento e previsões profundamente falhas em outro, como o público deve avaliar a diferença? Mas a revelação mais perturbadora não foi encontrada em nenhuma leitura para celebridades ou previsão televisionada, mas sim enterrada muito mais perto de casa, em sua própria história familiar. E depois de tudo o que veio à tona, muitos começaram a fazer uma pergunta mais difícil. E se a mídia de Hollywood estivesse apenas supondo o tempo todo a verdade escondida dentro de sua família? Por anos, Tyler falou abertamente sobre intuição, emoções ocultas e a capacidade de perceber coisas que outras pessoas não conseguiam ver. Ele construiu um império revelando verdades escondidas para estranhos. No entanto, o segredo mais obscuro ligado à sua própria família permaneceu invisível para ele durante décadas. A história começou muito antes de Tyler nascer. A mulher que ele conhecia como avó era Stella Guidry Nestlé. Para os observadores externos, ela parecia rígida e controladora. Sob essa superfície, escondia-se algo muito mais sombrio. Na década de 1970, Stella se envolveu em crimes que mais tarde horrorizariam até mesmo pessoas familiarizadas com casos reais de crimes violentos. Segundo registros judiciais e relatos familiares, ela manipulou, abusou e aterrorizou os membros de sua família durante anos. Seus filhos viviam isolados, os cuidados médicos eram negligenciados e o medo controlava a casa. Então vieram os assassinatos. Em 1977, Stella trabalhava em um motel na Califórnia, propriedade de Judy Wang e seu sócio, Lee. Os promotores argumentaram posteriormente que Stella queria o controle da propriedade. Ela acabou atirando várias vezes nas duas vítimas antes de envolver seu filho adolescente.
Peter, no descarte dos corpos. Peter posteriormente testemunhou contra a própria mãe no tribunal. Os detalhes eram horríveis. Ele descreveu ter sido manipulado para ajudar a enterrar as vítimas depois que Stella o convenceu de que homens perigosos as matariam se ele se recusasse. Seu depoimento tornou-se fundamental para o caso da acusação. Stella foi finalmente condenada por duplo homicídio e sentenciada à prisão perpétua. A maioria das pessoas presumiria que essa revelação por si só já seria devastadora o suficiente, mas não era o fim da história. Anos depois, outra verdade veio à tona, destruindo completamente a compreensão que Tyler tinha da história de sua família. Em 2019, a mãe de Tyler, Teresa, fez um teste de DNA. Os resultados revelaram algo quase inimaginável. Stella não era sua mãe biológica. De acordo com relatos posteriormente divulgados publicamente, Stella teria levado Teresa ilegalmente quando ela ainda era bebê, décadas antes. A descoberta sugeriu um ato semelhante a um sequestro, oculto sob anos de engano. Os laços familiares que Tyler aceitara por toda a vida tornaram-se repentinamente incertos da noite para o dia. O impacto emocional foi enorme. Teresa admitiu posteriormente que a revelação lhe trouxe emoções contraditórias. Por um lado, sentiu-se aliviada por saber que não tinha qualquer ligação biológica com um assassino condenado. Por outro lado, a descoberta abalou completamente a sua identidade. Os irmãos que ela amava desde criança não tinham mais laços de sangue com ela. Para Tyler, a situação trazia uma ironia ainda maior, impossível de ignorar. Um homem celebrado por desvendar verdades ocultas havia falhado em detectar segredos catastróficos dentro da própria família. Essa contradição se tornou munição para os críticos quase que imediatamente. Os céticos apontaram a situação como prova de que as habilidades de Tyler se deterioram quando ela é retirada de ambientes televisivos e leituras emocionalmente carregadas. Os defensores argumentaram que a intuição psíquica não funciona como onisciência e não pode revelar todos os fatos ocultos na vida de alguém. O próprio Tyler pareceu profundamente abalado pelas revelações. Ao contrário das leituras de celebridades feitas para a televisão, esta foi brutalmente pessoal. Os crimes, as mentiras e a manipulação estavam diretamente entrelaçados em suas memórias de infância. A mulher envolvida na violência horrível ajudou a criar a família que o moldou. O que torna a história tão perturbadora é como ela pareceu normal para quem a viu de fora durante tantos anos. Tyler passou anos revelando verdades ocultas sobre estranhos e seus entes queridos desaparecidos. No entanto, o maior choque de sua vida veio de dentro de sua própria linhagem. Quando essa história enterrada finalmente veio à tona, não apenas desafiou seu passado, como também levantou questões sobre tudo o que ele pensava entender. Você acha que as habilidades de Tyler Henry são reais ou apenas uma intuição incrivelmente convincente? E será que sua condição cerebral pode afetar o dom que o tornou famoso? Compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo. Além disso, clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela. Você vai gostar.